Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito, buscando ajuda e fiam-se em cavalos e confiam em carruagens, porque elas são muitas, e em cavaleiros, porque eles são muito fortes. Porém não olham em direção ao Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Além disso, ele também é sábio, trará o mal, e não revogará suas palavras, porém levantar-se-á contra a casa dos fazedores do mal, e contra o auxílio daqueles que obram iniquidade. Agora os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender sua mão, tanto o que ajuda cairá, quanto aquele que é ajudado fracassará, e todos eles falharão juntamente. Porque deste modo tem o Senhor me falado, semelhantemente ao leão e ao leão novo rugindo sobre sua presa, quando uma multidão de pastores é suscitada contra ele. Ele não estará temeroso das vozes deles, nem se rebaixará pelo barulho deles. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar pelo monte Sião e pela colina daquele lugar. Como pássaros voando, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, defendendo também ele, irá libertá-la e, passando por cima, preservá-la-á. Voltai-vos em direção àquele contra quem os filhos de Israel têm se revoltado profundamente, porque naquele dia todo homem descartará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais as suas próprias mãos têm feito para nós para um pecado. Então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada não de um mortal o devorará. Porém ele fugirá da espada e seus jovens serão desbaratados. E ele fará desaparecer a sua fortificação por causa do medo, e seus príncipes terão medo da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Eis que um rei reinará em justiça, e príncipes governarão em juízo. E um homem será como um esconderijo para o vento e abrigo contra a tempestade, como rios de água em lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. E os olhos daqueles que veem não estarão escurecidos, e os ouvidos daqueles que ouvem escutarão. Também o coração do precipitado entenderá conhecimento, e a língua dos que gaguejam estará pronta para falar claramente. A pessoa vil não mais será chamada de generosa, nem o avarento dito ser dadivoso, porque a pessoa vil falará a vilania, e o seu coração obrará iniquidade para praticar hipocrisia e para pronunciar erro contra o Senhor, para fazer vazia a alma do faminto, e ele fará acabar a bebida do sedento. Também os instrumentos do avarento são maus. Ele planeja planos perversos para destruir o pobre com palavras mentirosas. Mesmo quando necessitado, fala o que é reto. Porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Levantai, vós, mulheres indolentes, ouvi minha voz, vós, filhas indiferentes, dai ouvido à minha fala. Muitos dias e anos vós sereis atribuladas, vós, mulheres indiferentes, porque a vindima falhará, a colheita não chegará. Tremei, vós, mulheres que estão indolentes, sede atribuladas, vós, indiferentes. Despivos, ficai nuas e cingi vestimentas de pano de saco sobre vossos lombos. Elas lamentar-se-ão por seus peitos, pelos corpos agradáveis, pela vinha frutífera. Sobre a terra do meu povo brotarão espinheiros e arbustos com espinhos, sim, sobre todas as casas alegres dentro de cidade alegre. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade será retirada eternamente. Uma alegria para jumentos selvagens, um pasto de rebanhos, até o Espírito ser derramado sobre nós do alto,
e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então, juízo habitará no deserto e justiça permanecerá no campo frutífero. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça quietude e segurança eternamente. O meu povo habitará em uma habitação pacífica e em moradias seguras e em lugares quietos de descanso. Quando chover granizo, caindo sobre a floresta e a cidade vier a ser abatida em um lugar humilhado. Abençoados sois vós, que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Capítulo 33. Ai de ti que devasta, e tu não foste devastado, e negocias traiçoeiramente, e eles não negociam traiçoeiramente contigo. Quando tu parares de devastar, tu serás devastado, e quando tu colocares um fim ao negociar traiçoeiramente, eles negociarão traiçoeiramente contigo. O Senhor, ó Senhor, se benigno conosco, não temos esperado por ti. Se tu o braço deles a cada manhã, também nossa salvação no tempo de dificuldade. Ao ruído do tumulto do povo fugitivo, ao teu levantar as nações foram espalhadas, e o seu despojo será reunido como o ajuntamento da lagarta, como o espalhar rápido pela frente e para trás das locustas. Assim ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça, e sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de teus templos e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que seus valentes chorarão do lado de fora. Os embaixadores de paz chorarão amargamente. As entradas permanecem desertas. O homem que viaja a pé para. Ele tem quebrado o pacto, ele tem desprezado as cidades, ele não estimula nenhum homem. A terra planteia e definha. O Líbano está envergonhado e posto abaixo. Sarum é semelhante a um deserto. Bazã e o Carmelo livram-se de seus frutos. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor. Agora eu serei exaltado, agora levantar-me-ei. Vós concebereis palha da casa de cereais. Vós produzireis restolho, vosso hálito como fogo vos devorará. E o povo será como o aquietar da cal, como os espinheiros partidos serão eles queimados no fogo. Ouvi vós que estáis distantes o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo. Pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre vós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressões, que sacode que suas mãos segurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir sangue e fecha os seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto, as fortificações nas rochas serão seu lugar de defesa. Pão será dado a ele, as suas águas estarão seguras. Teus olhos verão o rei em beleza, eles observarão a terra que está muito distante. Teu coração refletirá sobre o terror. Onde está o escriba? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as dores? Tu não verás um povo violento, um povo de uma fala mais dificultosa do que vós possais entender, de um idioma de fala hesitante que tu não possas compreender. Considera Sião a cidade de vossas solenidades. Teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado. Nenhuma das estacas daquele lugar será jamais removida, nem qualquer uma das cordas dali será partida. Porém, lá o glorioso Senhor será para nós um lugar de largos rios e córregos,
em que nenhum navio com remos irá, nem navio majestoso passará por ali. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Ele nos salvará. Tuas cordas estão frouxas, elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro, elas não podem estender a vela. Então, a presa de um grande despojo é dividida. Os coxos cederão ao toque, e os habitantes não dirão: estão enfermos. O povo que habita nele será perdoado em sua iniquidade.